eu vou defender uma tese aqui que talvez seja o primeiro a defender e, de repente, daqui a 1, 2 semanas está todo mundo defendendo, não sei. Mas o Eduardo Bolsonaro já brigou com muita gente, já brigou comigo, já brigou com um monte de gente e vai continuar brigando porque o projeto do Eduardo é o Eduardo. O projeto do Eduardo não é o pai, não é o irmão, não é ninguém, a não ser o próprio Eduardo. O Eduardo, ele enfiou na cabeça que ele vai ser presidente do Brasil, ele acha que ele quer ser o sucessor do pai, sempre achou, isso não começou agora, ele sempre achou. Eu me lembro, em 2018, por exemplo, que ele tinha logo depois que o pai venceu, ele começou uma campanha para pleitear ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que aí teve toda aquela gozação, os memes dele não falar inglês direito, de ter sido fritador de hambúrguer. O frio do Maine. Aquilo ali já era o Eduardo plantando as sementes do que na cabeça dele seria o caminho para ele se tornar algum dia presidente da República, né? Muito ao que já me falaram, uma coisa orientada pelo Felipe Martins, que foi esse grande guru do bolsonarismo, e o Felipe já tinha, porque o Felipe entra no bolsonarismo pelo Eduardo, né? O Felipe primeiro conhece o Eduardo lá em São Paulo, eles se relacionam, o Felipe participa da campanha do Eduardo para deputado federal em 2018, que tem uma votação massiva, né? Tem uma votação, e aí o Felipe ganha muita moral no bolsonarismo. O bolsonarismo do Eduardo, o bolsonarismo de São Paulo, sempre foi assim, um núcleo um pouco separado do resto do Brasil. Eles sempre foram muito independentes e tinham uma agenda própria, né? O Felipe que transcende e vai virar o guru do pai, né? Do Jair. Sorocabeno. Oi? Sorocabeno. Sorocabeno, Robespirralho, Rasputinho, essas coisas. Qual desses apelidos que você deu? Eu vou usar meu direito constitucional de ficar calado. Até porque tem um monte de gente que leva crédito. Aí quando eu escuto, eu já vi gente falar, fui eu que inventei esse apelido. Eu falo, pode levar o crédito, não tem problema nenhum. Tem crédito. O Harry Truman que dizia, né? Você pode fazer qualquer coisa na vida se não quiser o crédito, né? É isso. Enfim. Então, assim, o Eduardo, ele sempre teve essa agenda, ele sempre viu o bolsonarismo por uma lógica dinástica, que é a lógica que o pai também tem, né? O pai também, 90% do tempo, está preocupado com ele e com os filhos, né? O que vier junto é lucro, mas a preocupação sempre foi a própria família, né? E o Eduardo... Por família, entenda-se filhos, não a mulher com quem ele, porventura, esteja casado, né? Exatamente. Os filhos. Quem tem o DNA, o sobrenome, enfim. O DNA, mas tem que ser XY, se eu não me engano. XX, já não sei se entra... Eu não sei, porque a única filha que eles chamam de fraquejada, né? Ainda é muito criança, vamos ver, né? Mas até o Jair Renan, ele já conseguiu um cargo, né? Já conseguiu botar ele... vereador de Balneário Já é vereador de Balneário Camboriú, né? Enfim, então, um projeto político ele tem para cada um, né, deles. Então, assim, claramente, o Eduardo, se você tentar olhar pela lógica do projeto político dele, que se manda para os Estados Unidos, que tem uma agenda própria, inclusive que prejudicou muito a candidatura, as candidaturas de direita, ou o campo da direita, ele deu uma recuperada na popularidade do Lula ano passado, o Lula chamou ele de camisa 10, enfim, ele toma uma série de atitudes que, se você der um zoom out e olhar o conjunto, elas todas convergem para uma ideia de que na cabeça dele é melhor que haja uma derrota da direita para o Lula esse ano, para que ele possa, daqui a 4 anos, voltar como esse grande candidato. Por quê? Porque ele não ganha nada com uma vitória nem do irmão. Né? Se o irmão vira presidente da República, aí ele perde completamente... Ele vira o irmão extremista do Flávio. Isso, ele vira agora, por exemplo, igual o Andrew lá, o irmão do Charles, né? Que você só sabe quem é porque está envolvido com Epstein, né? Enfim, então é a velha sucessão de todo projeto dinástico em empresas, em países, em reinos, em feudos, né? Você tem esse tipo de briga, e na lógica do Eduardo, se ele realmente, o projeto dele é ser presidente, algo que ele não nega, que ele já deu várias, inclusive, declarações e todas as movimentações dele levam a isso, aí começa a fazer um pouco de sentido dentro da lógica dele, que ele... Porque qual
qual é o sentido? Se você está interessado que o seu irmão, que o Flávio, seja o presidente da República eleito, qual é o sentido de você brigar com o Nicolas? O Nicolas é hoje o direitista mais proeminente nas redes sociais, um deputado de 1,5 milhão de votos em Minas, que é esse estado icônico, nessa coisa de que ganha em Minas, ganha no Brasil e tal. Você tem 1,5 milhão de votos em Minas, é uma coisa extraordinária. Ele é uma potência das redes sociais, né? É um menino que tem esse jeito meio de pastor neopentecostal e que tem uma atração muito boa nas redes sociais. Ele está procurando briga com o Nicolas. Por nada. Então, mas né? aí tem aquela mania persecutória que deve ser disseminada nos almoços de domingo dessa família, porque não é possível, assim, né? Porque todos eles têm essa coisa de só confiar no próprio clã, no próprio DNA, né? Como a gente estava dizendo. Ele vê no Nicolas uma ameaça, claramente, né? Não, então, com tudo isso, ele ainda vê uma ameaça. Então, assim, claro que a família tem, eu já escrevi até um artigo sobre isso, que é a lógica do sangue solo, né? Que vem do movimento Volkisch alemão do século XIX, que deu em coisas não muito bonitas no século XX, enfim. Mas essa ideia de você estar preso à terra e ao sangue, né? Enfim. Mas o Flávio é um que, junto com o Valdemar, junto com a Michelle, eles estão sempre dando declarações mais de não, vamos unir, vamos parar com as brigas. O Flávio tem sido muito insistente em relação, vamos ser adultos, nós temos um país a resgatar. O Flávio está sempre nessa. Por quê? Porque o Flávio está querendo ganhar a eleição. Né? Não queria no começo, ele entrou meio, vamos lá e tal, mas as pesquisas convenceram o Flávio que ele é um candidato competitivo. Né? Então ele, com o tempo, com as semanas se passando e cada pesquisa ele estando um pouco melhor do que na pesquisa anterior, eu acho que hoje, para ele já está claro que ele é um candidato competitivo e que ele tem chances reais de ser eleito. Então, como qualquer político, ele fala, bom, né, já que dá para ser presidente, vamos tentar. Né? Agora, dentro dessa lógica, faz todo sentido que você não entre em brigas absolutamente desnecessárias. E o Eduardo arruma briga com todo mundo o dia inteiro, o tempo inteiro. E por que o Eduardo faz isso? Entendeu? Eu sei que a tendência de todo mundo é falar, o Eduardo é um idiota e tal, ele enfia o pé pelas mãos. E claro que eu sou a última pessoa do mundo que vai chamar o Eduardo de brilhante, de estrategista. Mas ele precisa se manter no noticiário e brigando, ele se mantém, né? Mas tem maneiras de fazer isso, entendeu? Você pode brigar com o Lula, você pode brigar com a esquerda, você pode, sei lá, pega no pé do Boulos, da Glaze, do Lindbergh, da Erika Hilton, entendeu? Tem tanta gente aí para você arrumar confusão e ficar fazendo treta, né? Você vai brigar com o Nicolas, né? Que sentado em 1,5 milhão de votos, sentado numa base de rede social absurda como ele está. Não faz sentido você fazer isso se você tem vontade que seu irmão seja eleito. Não faz sentido. Então, para mim, tudo que o Eduardo está fazendo, por mais que, obviamente, ele sempre vai dizer que está fazendo a campanha do irmão, que apoia o irmão, mas, para mim, tudo que ele faz, aquela história, né? A gente presta menos atenção do que as pessoas falam, mais do que elas fazem, né? E as ações do Eduardo, elas, para mim, convergem muito com uma agenda de que o Lula ganhe, seja reeleito, fique mais 4 anos no poder. Então, o candidato de direita de 2030, quando o Eduardo ainda vai ser jovem, não vai ter nem 50 anos, vai ter 40 e pouco. Acho que o Eduardo tem 41, eu acho. É por aí. Então, vai ter 44, 45 na próxima eleição. Então, está super na idade, né? Jovem. Eu, às vezes, tenho uma certa impressão, e é mais por uma questão de pensar com uma cabeça um pouco psicanalítica. Eu tenho uma certa impressão de que rola ciúme também, Alexandre. Rola uma coisa de... Claro. Existe um ciúme profundo desse pai, existe uma relação bem confusa, emocionalmente confusa, dos filhos todos do Jair Bolsonaro com o pai. Mas diferente, cada um, né? Não, super diferente de cada um. Se você botar o Carlos na equação, por exemplo, o Carlos tem uma admiração doentia pelo pai. Mas o Carlos, obviamente, é tarja preta, né? O Carlos... Não, eu estou falando literalmente. Ele tem dificuldades que não me parecem ser dificuldades cognitivas, mas ele tem Alguma psicopatologia. Alguma psicopatologia que certamente é tratável com remédio, mas, cara, alguém entende algum texto que o Carlos Bolsonaro escreve? Ninguém entende. Isso não me parece só uma dificuldade,
Eu sou filho de psiquiatra. E eu levo essa coisa de psicopatologia super a sério. Os textos do Carlos não são apenas ininteligíveis. O que eles batem para mim são uma coisa de uma pessoa com algum tipo de mentalidade profundamente persecutória, que está vendo tramas delirantes, entendeu? Porque tem um componente de delírio ali. Ele está vendo tramas sendo desenvolvidas pelos inimigos o tempo todo ao redor dele. E ele está tentando exprimir essas tramas e montar quebra-cabeças absurdamente rebuscados e tudo mais. E o não fazer sentido é porque aquilo faz sentido na cabeça dele e não é exprimível por palavra, porque tem um componente que é de delírio mesmo. Tem um componente que os encadeamentos, em geral, a turma de teoria da conspiração, que não tem algum tipo de distúrbio mental, eles constroem conspirações que são muito lógicas, entendeu? Você entende cada passo da teia. Quando uma pessoa está vendo uma teia extremamente sofisticada e você não consegue entender como é que ele está fazendo os encadeamentos lógicos, é porque tem um componente de delírio mesmo, entendeu? O cara tem uma dificuldade ali naquele mundo entre a fantasia e a realidade. É como se ele estivesse no meio do caminho, sabe? Então o Carlos me parece uma pessoa com uma doença mesmo. Com uma dificuldade. E que se tivesse numa família mais normal, provavelmente seria alguém perfeitamente capaz de andar pela rua botando um pé na frente do outro. Ele não consegue fazer isso, eu estou falando como metáfora, claro, porque ele certamente está numa família que esse negócio de ir para médico de cabeça, tudo mais, tipo, vai, mas não vai, não deve tomar os remédios todos que tem que tomar, tal, e com outras dificuldades ali que ele deve ter. O Flávio, obviamente, é o filho normal do Bolsonaro. Tipo, ele é só um corruptozinho da Leste, entendeu? Não, na boa, porque corrupto já está dado o que é, né? A não ser que a gente considere normal ter uma loja da Copenhagen que recebe fortunas em dinheiro no dia do pagamento da Leste. Então, a não ser que a gente considere que isso seja normal, ele é um típico deputado estadual da Leste, entendeu? Que fala com todo mundo, fala com o PT, claro que fala com o PP, fala com todo mundo o tempo todo, é simpático, trata bem, sobe na tribuna, faz um discurso falando bem dos seus e mal dos outros, aí desce e vai, tipo, você sabe que é só teatro, né? Aquelas coisas assim e tal. Você vai na LERJ, tem um monte de Flávio Bolsonaros, que é um cara esperto, não particularmente brilhante, mas hábil. Esperto o suficiente. Esperto o suficiente para jogar aquele jogo, entendeu? Que é um jogo barbaramente corrupto, que é um jogo no qual o interesse público passou ao largo, mas ele não destoa em nada dos 70 aos 50 na LERJ. Você sabe em qual Brasil você vive? Porque a gente tem 5 Brasis. E olha, a maioria de nós só conhece o Brasil da nossa bolha. Eu passei meses investigando isso. Virou uma série original no Streaming do Meio. Ponto de partida da série Nós Brasileiros. É o tipo de produção que não existe em nenhum outro lugar. Está disponível para quem assina o Premium. Se você quer entender o país de verdade, não a versão que cabe nos shorts, o link está na descrição.